seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis quer dizer princípio. O Senhor Jesus Cristo, um dia debatendo com os fariseus, eles queriam redarguir Jesus em muitos assuntos para deixá-lo apertado, para deixá-lo mal. E Jesus, com aquela sabedoria do próprio Deus, porque Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, com aquela sabedoria da onisciência, da onipresença e da onipotência, Jesus disse a eles: no princípio não era assim. Aquilo foi uma repreensão muito grave, muito séria. Jesus dizendo: no princípio não era assim. O que quer dizer então no princípio? Em São João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse princípio dá-nos a entender que foi antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, Deus já tinha traçado todos os seus projetos, os seus planos, e tinha me incluído a mim, incluído a você, incluído a família. Inclusive, é um dos assuntos que mais requer um tratamento cuidadoso nesses últimos dias, é família. Esse assunto é de suma importância nesses dias que estamos vivendo. Família. Família foi a primeira instituição bíblica. E a primeira ordenação, o primeiro instituto foi o casamento. Então, porque o casamento e a família é algo interligado. Casamento, família. Família, casamento. Quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, Deus, todas as coisas que Deus tinha criado, ele dizia no final: e achou Deus isso muito bom. Deus criou o sol e os luminares e achou isso bom. Tudo que ele fez, a Bíblia diz: e disse Deus que isso é bom. Mas quando Deus criou o homem, olha o cuidado e o carinho especial que Deus tem com a criação humana. Ele disse: isto é muito bom. Veja a diferença. Tudo ele dizia que era bom, mas ao homem ele disse: isto é muito bom. Então a família, para Deus, é algo especial. Mas por isso, Satanás, o inimigo da humanidade, tem se levantado furiosamente contra a família, contra os laços familiares. E ele tem jogado todo tipo de armas venenosas e destruidoras contra a família. Porque destruindo a família, destruiu a humanidade. A família é a célula, a família é a base da sociedade, é a base da igreja, é a base de tudo, é a família. Então, meu querido irmão e amigo, quando você chegar a um ponto de ser atacado, você, sua família, seu lar, procure socorro. E onde você vai achar socorro? Em Cristo, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Só aqui você encontrará socorro, ajuda. Deus deixou para o ser humano uma arma muito poderosa, que é a sua palavra. A palavra de Deus. Essa é a arma de proteção, de autodefesa que Deus deixou para os seus filhos. Quer proteger a sua família? Quer proteger o seu lar, seu casamento? Não procure fonte nenhuma. Nenhuma outra fonte tem ajuda, tem socorro para você. Mas é na palavra de Deus, é na Bíblia Sagrada. E aí você vai conseguir se desvencilhar de todo o embaraço, de todo o tropeço que o inimigo tem lançado contra a sua família, contra o seu lar, o seu casamento, contra você individualmente. Você vai conseguir escapar. Por quê?
porque a Bíblia é o manual de instrução de Deus para a humanidade. Toda instrução está registrada aqui dentro. Então, olhe bem para isso, pense bem. A palavra de Deus nunca falhou e jamais falhará. Não deixe alguém dizer para você que a Bíblia é apenas um livro de história, que a Bíblia é um livro antigo. Claro que é um livro antigo, mas é um livro atualizado. Muitas profecias bíblicas, hoje, elas estão se cumprindo. Coisas que foram profetizadas há 2000 anos atrás, hoje estão se cumprindo. Como, por exemplo, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam terríveis, tenebrosos, enganadores, enganando e sendo enganado, e iriam de mal a pior. A deturpação da humanidade chegaria a tal ponto que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Você quer ver um tempo mais difícil e que está indo cada vez pior do que esse que estamos vivendo? É cumprimento da palavra de Deus. Então a Bíblia não pode ser apenas um livro de história. Ela não pode ser apenas um livro antigo. Ela é o livro da profecia. Ela é o livro da voz de Deus. É Deus falando. Deus escreveu esta Bíblia através de homens inspirados pelo Espírito Santo. E aqui está a proteção para você, para sua família, para tudo que você fizer concernente à sua vida natural e espiritual. Está no manual de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Aqui estou eu.